Olá, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu sou Maurício Manduca, eu estou diretor-presidente aqui da BRF Previdência, né? Já estive com vocês nas divulgações de resultados aí do trimestre anterior, né? Mas talvez nem todos tenham acompanhado. Queria agradecer a cada um de vocês aí pelo tempo, né, para poder acompanhar essa divulgação dos resultados, fruto de um trabalho que é feito aqui pela entidade, pela BRF Previdência, né, não só pela diretoria, que aqui estou eu, o Milton Cabral, que vai fazer a apresentação dos resultados financeiros, nosso diretor de investimentos, a Vivian, que é a nossa diretora interina de Administração e Seguridade, que vai fazer a apresentação de todo o trabalho que vem sendo executado, né, todos os nossos planos, né, as novidades que aconteceram nesse trimestre. E eu volto com vocês no final da apresentação, então, para resposta de algumas perguntas, do que ficar. Mas lembrando que não só durante a apresentação, em que vocês podem mandar a qualquer momento as perguntas em nosso chat aqui, mas nós estamos à disposição a qualquer momento através do nosso canal de atendimento ao participante, né, ou mesmo através do Teams, e-mail, qualquer forma que vocês precisarem se conectar, nós estamos sempre à disposição. Tá bom? Só, Vivian, passa a agenda, por favor. Eu vou abrir a agenda aqui, depois você continua. Então, como agenda, nós vamos trazer alguns destaques, algumas ações que a BRF Previdência tem tomado. Pode passar todos, Viu? É, e depois a gente vem na sequência, então, com os resultados do terceiro trimestre, né, já apresentados pelo Milton, o cenário econômico, né, o que envolve as decisões e as estratégias, né, o que impacta as decisões e as estratégias aqui tomadas pela BRF Previdência, né, e depois abrimos aí então para as perguntas, tá bom? Novamente aí, obrigado a todos, vou passar para a Vivian para que ela conduza a apresentação, tá? Obrigado. Obrigada, Manduca. Primeiramente, bom dia a todos. Né? É um prazer falar com todos vocês aqui nessa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025, mais do que repassar os resultados do plano 3, né, do plano que vocês participam, os principais resultados. Está no mudo? Vocês estão ouvindo? Tá. Não sei se eu estava no mudo, mas comecei minha fala aqui agradecendo a participação de todos vocês, né, em relação a essa apresentação de resultados, porque mais do que passar as informações financeiras de resultados, essa apresentação abre um canal aí, e uma conexão com os participantes do Plano 3 para que vocês tirem as dúvidas, esclareçam todos os pontos que eventualmente ficaram pendentes. Então, é uma ação aqui da administração de transparência e de proximidade com os participantes. Então, novamente, nós agradecemos esse tempo, essa hora aí de todos vocês e estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Bom, para iniciar aqui como destaques, né, a gente traz aqui um tema sobre o imposto de renda, né? Agora, no último trimestre, esse tema é muito falado e muito mencionado, porque nós estamos encerrando o nosso ano fiscal. Então, quando nós fomos fazer a declaração do imposto de renda entre abril e maio do ano que vem, a gente vai observar esse ano fiscal e as ações que cada pessoa tomou em relação ao seu imposto de renda pessoa física até dezembro desse ano. E nesse sentido, como uma ação de educação financeira, como uma ação de auxílio aos participantes, a gente traz esse tema aqui, que é um pouco complexo, muitos dos participantes não têm esse conhecimento, então a gente gostaria de informar e de esclarecer que as contribuições básicas realizadas dos participantes do Plano 3 para o Plano de Previdência da BRF Previdência não atinge o limite máximo de dedução para imposto de renda.
Então, vou trazer um exemplo aqui bem específico, né? Mas se os participantes realizarem contribuições adicionais, ele pode sim atingir o limite máximo de dedução e, de fato, se aproveitar do incentivo fiscal dos planos de previdência no país, né? Então, com essas contribuições adicionais, você pode incentivar sua poupança de futuro, né? Melhorar, adicionar recursos e também pagar menos imposto de renda. Então, como funciona essa sistemática? Você pode deduzir até 12% da sua renda tributável anual com recursos vertidos para planos de previdência, a exemplo dos planos da BRF Previdência, né? Esse benefício e uma atenção especial, esse benefício é válido apenas para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Para que isso fique um pouco mais claro, né, eu trouxe um exemplo aqui, um salário mensal de R$ 8.000. Então, vamos supor que o participante ganha R$ 8.000 e aí cada colaborador tem um cálculo específico, né? Mas aqui só a título de exemplo para a gente conseguir visualizar essa oportunidade que eu estou mencionando com vocês. Então, um participante que ganhou R$ 8.000, se eu considerar a renda tributável dele, aí eu estou pegando, deixa eu colocar um ponteiro aqui para ficar melhor. Só um instantinho. Pronto. Aí, aqui, essa conta dos 96 mil, simplesmente eu estou pegando o salário bruto de R$ 8.000 e multiplicando por 12 salários. Aí eu peço uma atenção especial a vocês, se teve alguma remuneração, alguma variação salarial durante o ano. Então, estou considerando aqui que de janeiro a dezembro, esse participante recebeu a importância de R$ 8.000. Então, R$ 8.000 vezes 12, a gente chega num montante de 96 mil, e para este salário, considerando as regras do plano 3, esse participante contribuiu com R$ 2.123 para o plano de previdência, que é a nossa contribuição básica. Isso corresponde a apenas 2,21% da renda tributável. Então, neste cenário, nesta situação, contribuindo apenas com a contribuição básica, esse participante pagaria o imposto de renda em torno de R$ 15.383. Bom, veja se esse participante observe a contribuição máxima e o incentivo fiscal, ele poderia fazer uma contribuição adicional até 11.520. E aí sim ele atingiria o teto de 12% em relação à sua renda tributável, né? Para que ele se aproveite desse benefício fiscal, ele teria que fazer uma contribuição adicional de 9.396. Então, notem, com a contribuição básica, ele pagaria cerca de 15.300 de imposto de renda, e fazendo a contribuição adicional, o imposto de renda a pagar já cai para 12.800. Então, o incentivo fiscal, nesse caso, seria de um pouco mais de R$ 2.500, e é o que nós chamamos de contribuição efetiva, né? Então, ele deposita na aposentadoria, no plano de previdência, melhorando a sua poupança para o futuro, né, em 11.520, só que de fato ele só está contribuindo com 6.800, porque ele vai deduzir essa parte desse montante contribuído no próximo ano, na hora da declaração do imposto de renda. Então, a gente considera uma excelente oportunidade, né, todo esse incentivo fiscal. Então, é um planejamento fiscal que é possível fazer com os planos de previdência da BRF Prev. Então, e a gente também entende que isso é um assunto extremamente complexo e difícil para muitas pessoas, né, esse entendimento. Então, por isso, para quem ainda não tem clareza sobre esses cálculos que eu apresentei aqui, acaba sendo um pouco rápido essa dinâmica da apresentação de resultados. Então, fique à vontade para escanear esse QR Code que está na tela e fazer o cadastro, que logo após a nossa equipe aqui de relacionamento irá entrar em contato com você e pode te auxiliar a fazer essas simulações e a ter uma percepção sobre esse incentivo fiscal. Para quem já tem clareza em relação a esses conceitos, já sabe o valor que poderia
ter de benefício fiscal e gostaria de fazer um aporte complementar até dezembro, e aí eu friso bem que a gente tem até dezembro para fazer esses aportes, pode entrar dentro do autoatendimento e já gerar um boleto de contribuição adicional e já cada participante tem autonomia para fazer isso dentro do autoatendimento, tá? Mas para quem tem dúvida, nosso time aqui, nossa equipe está à disposição para fazer juntos essa simulação, para esclarecer todas as dúvidas necessárias aí em relação a este assunto. Bom, para incentivá-los, né, como a BRF Prev pensa muito na questão de educação financeira e entende que, além do benefício fiscal, poupar mais para a aposentadoria e poupar mais recursos no plano de previdência é extremamente importante para cada participante, nós estamos fazendo um sorteio, né, considerando todos os participantes que realizaram contribuições essas até 26/12, esses participantes vão garantir a participação no sorteio, que vai ser de um PlayStation 5 e um Nintendo Switch, né? Então, todo mundo que fazer parte dessa campanha, além de estar poupando, tendo incentivo fiscal, ainda pode concorrer a esse sorteio. Nessa mesma linha aí de benefício fiscal, de apoio que a BRF Prev pode dar aos seus participantes, né? Nós estamos com uma agenda aí nesse último trimestre divulgando esse incentivo fiscal e divulgando essa campanha do benefício fiscal da Previdência Complementar em algumas unidades, né? Então, na semana passada nós estivemos em Itajaí, essa semana nós estamos em Uberlândia, em 3/11 a 5/11 vamos estar em Chapecó e Concórdia, e de 10/11 a 14/11 em Curitiba. Então, essas visitas às unidades são importantíssimas no sentido de aproximação dos participantes. Então, se vocês são dessas unidades, se programem para visitar o nosso stand, né, a nossa... para nos visitar, né, que nós estaremos lá à disposição. E da mesma forma, se você é gestor ou tem alguma equipe relacionada e quer levar os conhecimentos do plano de previdência para os seus colaboradores, a gente também incentiva e gosta muito de fazer eventos especiais para algumas áreas da companhia. Então, é possível agendar um evento exclusivo para o seu time, para divulgar esse excelente benefício que a companhia oferece aos seus colaboradores. Então, fiquem à vontade para mandar um e-mail ou um WhatsApp para esses números aqui que estão na tela, que a gente pode conversar e bolar uma programação bem interessante aí de divulgação do plano, tá? Bom, agora mudando um pouco de assunto, né, eu vou falar sobre o programa de empréstimo. Eu acho que muitos de vocês perceberam e a gente entende que o nosso programa de empréstimo tem uma aceitação muito boa dos participantes devido às facilidades, às funcionalidades, à taxa de juros bem inferior às taxas praticadas no mercado, mas o programa de empréstimo da BRF Previdência ele está temporariamente suspenso. Então, desde março, em razão das mudanças trazidas pela MP 1292, que criou o crédito ao trabalhador relacionado aos empréstimos consignados, a BRF Previdência decidiu pela suspensão do programa de empréstimo até que teríamos novidades em relação a essa nova plataforma definida pelo governo, né? Recentemente foi publicada uma nova lei, né, a 15.179, que determinou ou deixou expressamente definido que as regras do novo consignado não se aplicam às operações realizadas por entidades fechadas de previdência complementar, que é o caso dos planos da BRF Previdência, né? Então, a nova portaria também promoveu algumas regulamentações, né? Mas, por mais que o plano de previdência, como é o caso da BRF Prev, não tenha que observar as regras, mesmo assim, nós devemos utilizar a plataforma desenvolvida pelo governo de crédito do trabalhador para consultar a margem consignável disponível e registrar a margem que os participantes utilizam. Então, assim, nós ainda não temos nenhuma orientação clara, não só nós, BRF Prev, como todas as outras entidades fechadas de previdência complementar, e aí, como nós
teremos que compartilhar a nossa base, compartilhar a margem já utilizada dentro desta plataforma e não temos ainda nenhuma orientação clara, a gente optou por permanecer com a suspensão até que a gente tenha informações mais claras sobre o procedimento operacional que vamos utilizar aí na divulgação dessas margens, né? O nosso compromisso aqui da BRF Previdência é sempre na conformidade com a lei, a proteção e a transparência com os participantes. Então, assim, tão logo tenhamos todas essas rotinas operacionais muito bem definidas por parte do governo, por parte do Ministério de Trabalho, possivelmente nós vamos retomar o programa de empréstimo que nós entendemos que é muito importante para os participantes. Bom, aqui uma boa notícia, né? O sistema atualizado. Eu acho que nós comentamos em algumas apresentações anteriores, né? Desde o ano passado, nós estamos em um planejamento e na execução da nossa migração dos sistemas, né? Então, a gente chama esse software que nós utilizamos para controlar todos os dados, pagar os benefícios, receber as contribuições, gerar o saldo de cada participante. Para esse software, nós chamamos de ERP. E desde o ano passado nós estamos no planejamento de migrar para o ERP que nós tínhamos anteriormente para um novo ERP. Essa decisão de migração ele vem muito em linha às necessidades operacionais da BRF Previdência. Esse novo software é um software muito mais robusto, muito mais aderente às necessidades de negócio da BRF Previdência, né? E também ele nos possibilitou oferecer novas funcionalidades para os participantes dentro do autoatendimento e dentro do aplicativo, né? Mas o processo de transição foi um processo que, para que a gente garanta a conformidade de todas as regras, todas as normas do segmento, né? Foi um processo um pouco mais demorado do que nós imaginamos e durante a transição dos sistemas entre processar no sistema antigo e agora processar no novo sistema, a gente reconhece e inclusive pede nossas sinceras desculpas porque algumas informações como saldo e rentabilidade, eles levaram um pouco mais de tempo para serem atualizados, né? A boa notícia é que a gente já superou os efeitos dessa transição e neste mês, agora nas divulgações de outubro, nós já retomamos as divulgações nas datas habituais. O saldo que vocês enxergam hoje dentro do aplicativo do autoatendimento, ele considera a rentabilidade oficial do mês, no caso agora de setembro, né? E por isso a divulgação sempre vai acontecer no mês seguinte. Então, todas as informações de competência, referência ao mês de setembro, elas vão ser visualizadas no início do mês de outubro, que corresponde a todo o fechamento, incluindo as contribuições, os pagamentos de benefício e a rentabilidade do mês. Eu aproveito aqui esse tema e essa oportunidade para incentivá-los a baixar o aplicativo da BRF Prev. Então, hoje nós temos, em consequência, né, ou em virtude dessa transição de sistemas, nós temos um novo aplicativo da BRF Prev com mais funcionalidades, com mais autonomia para o participante. Então, para quem ainda não tem, nós incentivamos que baixe esse aplicativo. O primeiro acesso, se você não tem login e senha ainda, o primeiro acesso deve ser feito dentro do autoatendimento, que é no site da BRF Prev, depois você consegue acessar sempre pelo aplicativo. Se você ativar as notificações do aplicativo, você também vai receber algumas informações e algumas notícias bem importantes e bem relevantes para você acompanhar o seu plano de previdência, no caso aqui, o plano 3. Pesquisa de satisfação institucional da BRF Prev, então, é outro assunto que nós estamos tocando agora nesse trimestre, né? Então, dos períodos de 17 de novembro a 15 de dezembro, nós vamos fazer uma pesquisa de satisfação que tem como objetivo verificar qual que é a opinião dos nossos participantes em relação à administração da BRF Previdência, né? Então, é uma iniciativa nossa, né, que vai nos ajudar a aprimorar o serviço que nós oferecemos ao participante e, claro, fortalecer o relacionamento com todos vocês. Então, é extremamente importante, né, e nós pedimos que, na medida do possível, vocês participem. Vocês vão receber convites por e-mail ou por telefone. É uma pesquisa super rápida, segura e confidencial, e ela vai ser conduzida por uma consultoria que se chama IBRC.
A IBRC já prestou serviço aqui para a BRF Previdência, 3 ou 4 pesquisas de satisfação anteriores. Ela é uma consultoria referência em pesquisa de satisfação no mercado e ela vai nos apoiar aí na condução da nossa pesquisa de satisfação. A partir dos resultados, né, das sinalizações que nós obtivemos dos participantes, é que nós fazemos o nosso planejamento para o próximo ano e nós direcionamos os nossos esforços aí da administração para atingir cada vez mais um nível elevado de satisfação dos participantes. Bom, a opinião de todo mundo é muito importante para que incentive a participação de todos os participantes nessa pesquisa. Nós vamos sortear 3 malas, né? Pensando aí no final do ano, 3 malas de viagem personalizada com o nome do ganhador. Então, todo mundo que participar vai concorrer aí ao sorteio das 3 malas de viagem aí. Bom, nesse último trimestre, vou compartilhar aqui com vocês o que nós faremos nos próximos meses, né? A nossa agenda aqui da administração. Então, a gente, nesse último trimestre, elabora e aprova as políticas de investimentos baseado no cenário econômico atual. Então, nós estabelecemos as estratégias de alocação de investimento, metas e todos os assuntos relacionados aos investimentos da BRF Prev. Segue toda uma sistemática e um fluxo de governança para aprovação. Então, a política de investimento ela é sugerida pelo diretor de investimento, avaliado pelo comitê de investimentos aqui da BRF Prev, verificada pelo Conselho Fiscal e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Então, durante esse último trimestre, até que em dezembro nós tenhamos as políticas de investimento e as diretrizes de investimento para aplicar os recursos do Plano 3 no próximo ano. Além disso, a gente também elabora o nosso orçamento de 2026, que também segue todo esse fluxo de governança e ele é aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então, no orçamento de 2026, nós colocamos todas as expectativas de gasto, de despesas e de receitas para o próximo ano. E, além disso, a gente também começa a elaborar o nosso relatório anual de informações, né? O relatório anual de informações, ele é divulgado para os participantes em abril do próximo ano, mas nós já começamos a elaborá-lo e a reunir no sentido de prestação de contas e de transparência. Nós já começamos a prepará-lo durante esse trimestre. Bom, dado os destaques, né, as nossas principais agendas aí, principais informações, eu vou seguir aqui para algumas informações do Plano 3. O Plano 3, ele possui, hoje agora no fechamento, né, esses dados que eu estou apresentando aqui para vocês, eles são posicionados em setembro, ele encerra esse trimestre com um patrimônio de 552 milhões, ele corresponde a 11% do patrimônio total da BRF Previdência, e ele teve um crescimento de 10,5% em relação a 2024. Esse crescimento do Plano 3, o Plano 3 é um plano jovem ainda, é um plano aberto a novas adesões, então os colaboradores que ingressam na companhia, eles têm a possibilidade de aderir ao Plano 3, então o fluxo de caixa do Plano 3, ele é positivo, ele mais entra contribuições do que sai benefícios, né? Então esse crescimento, ele é basicamente impulsionado pela rentabilidade obtida e as contribuições recebidas. A BRF Previdência, no seu contexto total, né, que tem cerca de 4,9 bilhões de patrimônio, ela está posicionada, né, em 43ª posição entre 225 entidades de previdência complementar no país, né? Então, aqui é mais para mostrar a relevância e a importância da BRF Previdência no mercado de previdência complementar do país. Alguns dados o plano recebeu neste ano, né, 47 milhões em contribuições, então 47 milhões de contribuições dos participantes, referente a 33.759 participantes. Nós pagamos 26 milhões em institutos são portabilidade e resgate
na saída ou no desligamento desse participante da patrocinadora, ele pode optar ou em se manter como autopatrocinado, aguardar o benefício, né, aguardar a idade para elegibilidade do benefício, ou ele também tem a opção do resgate. Então, nós pagamos 26 milhões em resgate. Em relação aos benefícios pagos, né, que são aqueles benefícios que têm uma prestação continuada das pessoas que já atingiram a idade de aposentadoria, nós pagamos 1,2 milhões em benefícios. Trago aqui também algumas informações do Plano Família. O Plano Família é um plano mais jovem que nós temos, né? Ele foi criado em 2021, então por isso ele é um plano instituído, né, que só recebe contribuições de participantes para complementar a aposentadoria, ou alguns participantes usam uma estratégia de investimento de médio prazo, né, de médio ou longo prazo. Então ele tem um patrimônio aí de 4,6 milhões e corresponde a 0,1% do patrimônio total da BRF Previdência. Ele cresceu 25%, isso é uma boa notícia, né? Ele cresceu basicamente impulsionada pela rentabilidade obtida e pelas contribuições recebidas dos participantes. Nós recebemos no ano 735 mil em contribuições desse plano, já temos 491 participantes e nós pagamos 125 mil em resgates e portabilidades. Já temos um pensionista, né, que recebe em forma de aposentadoria ou de pensão esses recursos, e o que soma 14 mil reais no ano. Bom, agradeço aqui meu tempo, eu já passei todas as informações do plano, agora eu vou passar aí a bola para o Milton, que é o diretor de investimento, vai falar dos resultados de investimento e sobre cenário econômico. Desculpe. Olá, obrigado, Vivian. Vamos direto para o desempenho, para a rentabilidade do fundo do plano 3. Ele teve um desempenho melhor do que a meta dele, basicamente porque a gente tem uma alocação basicamente porque eu tenho uma alocação importante ou principal em renda fixa e o juro tem beneficiado o desempenho do fundo, beneficiou também os desempenhos da renda variável e das ações da patrocinadora, apesar dos percentuais muito baixos dessas duas modalidades, mas ainda assim elas contribuíram para que o plano batesse a meta. Ele ainda está devendo uns 12 meses, mas muito possivelmente neste período, depois que eu desenhar o que a gente imagina para o cenário econômico no futuro visível, talvez vocês fiquem convencidos, ou enfim, eu vou explicar a estimativa de uma melhor, onde nós baseamos essa estimativa para a melhora do desempenho. No próximo slide, a gente tem a rentabilidade do plano família, que é um plano que tem uma meta um pouco mais ousada, de 103% do CDI, e a gente não tem conseguido atingir essa meta, porque mais por conta da meta ser um pouco acima do padrão de tipos de investimento que nós fazemos, ou seja, a gente só investe em títulos ou do governo, ou de empresas AAA, no caso do crédito, e então a gente percebe que tem sido difícil de atingir essa meta, exatamente porque a meta é um pouco além das possibilidades do padrão que a gente tem de rentabilidade aqui, mas de todo modo a gente está verificando esta meta e tentando fazer modificações também no fundo para ter um desempenho melhor no futuro próximo. No próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre o cenário econômico, primeiro externo, em que a gente tem os Estados Unidos aplicando tarifas de importação em diversos parceiros, trazendo uma incerteza bastante grande ao comércio global,
e a própria atividade dele está sujeita a alguma desconfiança do investidor. Mesmo assim, o Banco Central dos Estados Unidos está reduzindo a taxa de juros, já reduziu na última reunião, e muito em 25 0,25 ponto percentual, e deve fazê-lo hoje de novo à tarde, quando vai ser anunciada. Então, a principal economia do mundo está num processo de redução de taxa de juros, basicamente por conta do mercado de trabalho pouco dinâmico que eles têm, porque essa incerteza, em especial das tarifas, tem impedido que se cresça a oferta de emprego, e ao mesmo tempo tem um fenômeno de combate à imigração que também reduz a oferta de trabalho. Isso está gerando algum desconforto para o Banco Central de lá, para o Fed, então, portanto, eles estão baixando a taxa de juros para tentar reduzir a incerteza do criador da vaga de emprego e tentar, de novo, uma rentabilidade maior, porque, de novo, o Banco Central, o Fed, ele tem dois mandatos, que é de proteger a moeda e de se preocupar com o emprego. O Banco Central da Europa, ele já reduziu a taxa de juros, então, portanto, ela é muito baixa, de 2%, e ainda assim a gente tem conflitos geopolíticos em várias regiões, tem uma guerra aberta no oeste da Europa, no leste da Europa, e isso tem trazido alguma incerteza ou cautela para os investidores. Resumindo, a gente tem as taxas de juro em queda ou já muito baixas nas principais economias desenvolvidas. E isso pode gerar investimento, pode tornar mais atraente o investimento em economias emergentes, no caso delas, o Brasil. No próximo slide, a gente vai tentar explicar para vocês como isso está acontecendo. O Banco Central, ele está em uma postura bastante austera e bastante elogiada pelos agentes econômicos, porque ele tem mantido a taxa de juros de 15% por algum tempo e diz que vai mantê-la por mais tempo. Isso porque a estimativa para a inflação no período relevante para ele, que é o primeiro trimestre de 2027, ainda está acima da meta, então, portanto, ele fica um pouco mais com a taxa de juros, ainda que os dados marginais de inflação sejam cadentes. E o que dá para dizer é que a gente vai ter uma taxa de juros ainda elevada, mesmo que o governo ou o Banco Central comece a cortá-la entre o primeiro e o segundo trimestres do ano que vem, ela ainda vai permanecer alta por um bom período de tempo. E isso pode trazer ou atrair investidores exatamente do investidor global que não tem nos países desenvolvidos uma taxa tão atraente de rentabilidade. Diante disso, a gente tem a convicção de que, se começar o ciclo de queda de taxa de juros, as taxas de juros vão cair um pouco mais, e a gente está preferindo, neste momento, fazer um investimento exatamente porque a gente consegue vislumbrar uma redução na taxa de juros e nos parece mais adequado, exatamente até porque a gente vai ter um cenário político típico de ano eleitoral em 2026, e a predição, ou seja, a antecipação do que pode acontecer é muito difícil, então, portanto, a gente prefere investir em taxas de juros ou em títulos que tenham inflação mais um juro bastante atraente neste momento. Está em torno de 7,5% nos vértices mais longos, e isso é quase 50% acima da nossa meta, que é a meta IPCA mais 5%. Então, portanto, a gente tem alguma possibilidade
de oferir ganhos nesse futuro próximo, como eu tinha dito antes. De todo modo, no próximo slide a gente vai dar uma visão mais geral. Em termos de perspectiva, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, a gente vai continuar investindo em títulos indexados à inflação com uma taxa de juros bastante atraente, vai administrar a liquidez para que a gente consiga verter recursos para essa modalidade, principalmente, até porque a gente tem na economia global essa indecisão sobre o comportamento da política tarifária dos Estados Unidos, que traz incerteza para a economia de lá, ainda que a inflação esteja migrando para a meta deles de 2%, mas ainda assim ela está em torno de 3%, portanto, não é exatamente confortável essa posição, porque a gente está numa transição e ainda assim o Banco Central está sinalizando com a redução da taxa de juros lá por conta do mercado de emprego ou da variável emprego. E além disso, a gente tem conflitos geopolíticos em diversas regiões que podem trazer ou que trazem já alguma incerteza. E lembrar, os países desenvolvidos, desde a pandemia, eles fizeram muitos programas de auxílio e eles estão numa condição de endividamento alto. Talvez o caso mais destacado seja o do próprio Estados Unidos, e ainda assim eles estão mantendo a taxa de juros baixa para alguns países e cadente para os Estados Unidos. Então, portanto, reiterando que a gente vai ter uma possibilidade de ter recursos dos países desenvolvidos vertidos para o Brasil, ou mercados emergentes como um todo, o Brasil como parte deles. No mercado local, a postura do Banco Central de ser mais rigoroso com o atingimento da meta de inflação, mantendo o juro mais alto, mesmo com a inflação marginal em queda, isso vai trazer um benefício para o juro. Ele deve poder começar a reduzir a taxa de juros entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem, como eu já mencionei, e aquele cenário que nós desenhamos, né, da economia global, em que sai recursos dos emergentes e entra sai recursos dos desenvolvidos e entra nos emergentes, essa dinâmica pode ser favorável para a moeda local, para o câmbio local. Então, muito possivelmente, isso vai reiterar esse ambiente de inflação cadente e, se não pelas questões fiscais e sustentabilidade das contas públicas, que ainda é um problema na economia brasileira, a gente tem um cenário bastante palpável, bastante consolidado de redução da taxa de juros para o ano que vem, e os planos, em especial 3, ele deve se beneficiar de maneira bastante destacada nesse ambiente. Bom, pessoal, Dúvidas? Obrigado, Milton. Obrigado pela explicação, pela explanação aí, né, de todo o cuidado com a gestão, né, todos os pontos que são observados aqui quando a gente olha os investimentos, né, para tentarmos aí atingir a nossa meta de cada um dos planos, seja do Família ou do 3 aqui, assim como os demais, né, do plano 2, do plano FAF. É uma preocupação bastante intensa aqui, né, olhando a cada momento todos os fatores que podem nos impactar. Obviamente a gente está falando aqui de planos de previdência que possuem boa parte dos recursos alocados em títulos públicos, né, justamente visando a preservação do principal e garantindo uma rentabilidade, né. Essa rentabilidade, essa alocação, perdão, ela fica em torno de 80% em títulos públicos, como vocês puderam ver nas apresentações aí dos slides do Milton, né? O que busca realmente isso, né? É garantir a vocês aí então uma rentabilidade com baixo risco. Esse é o principal fator, né? Eu acho que esse
é o objetivo de todos que estão aqui, né, garantindo reservas, né, são reservas financeiras, para que a gente possa ter lá no futuro o uso desses recursos para uma aposentadoria um pouco mais tranquila. Me perdoe aqui no início, eu falei sobre o Milton e a Vivian, esqueci de agradecer a toda a equipe da BRF Previdência, que está aqui conosco também conectado, que é quem faz front no dia a dia, então seja na parte do atendimento ao participante, na tesouraria, né, todas as áreas, seguridade. Então, obrigado a cada um de vocês aí por fazerem parte desse time e construírem junto conosco aqui essa história da Previdência. Eu volto com a Vivian, nós temos aqui algumas questões que eu já vi, uma delas aqui acho que até é da Luciana. Eu vou só puxar essa aqui, Vivian, enquanto o Milton fala e outras vão surgindo, né? A Luciana pede um esclarecimento, Milton, em relação à rentabilidade do plano 3 comparado à poupança, né? Onde no mês aí ele apresentou apenas 0,31% de rentabilidade. Eu ainda aprendo a mexer com esse microfone, desculpe. Então, a gente teve neste mês de setembro uma alta da taxa de juros da NTN-B, e como o fundo ele tem cerca de 2/3 da aplicação dele em NTN-B marcada a mercado, ele acaba prejudicado num movimento de taxa de juros. E o que está acontecendo, só que em outubro a gente está, ainda que o juro tenha subido, em especial nos primeiros 10 dias, no restante do mês ele tem mostrado uma trajetória de queda, e muito possivelmente a gente deva recuperar isso ao longo do mês de outubro. Então, na fotografia de setembro ele foi um pouco pior, e outubro ele consegue recuperar de maneira mais importante. Milton, deixa eu te ajudar, porque isso talvez possa ser uma dúvida de todos, né? Vivi, se você puder, por gentileza, volta ao slide lá, aquele gráfico 3, do plano 3, né, onde ali o Milton traz as rentabilidades acumuladas do ano e nos últimos 12 meses. Mais acima, por gentileza. Vai. Essa, né? Então, olhando aqui a tabela, a Luciana e todos os demais aí, apenas tentando trazer um pouquinho mais de informação, né, daquilo que o Milton traz uma parte técnica muito importante, que é o que nos fundamenta, né? Mas como eu disse para vocês, nós temos aí então 80% do nosso patrimônio alocado em títulos públicos, né? A gente tem conseguido, com a abertura das taxas não só do plano 3, mas dos demais também, nós temos conseguido alocar, comprar títulos públicos com taxas acima dessas nossas metas, né? Mas infelizmente a gente tem, quando a gente compra títulos públicos, a gente tem dois fatores aqui que estão diretamente relacionados à volatilidade e à rentabilidade do plano, né? Nós podemos marcar esse título, então, na curva, né, dizendo que nós vamos carregar esse título até o vencimento, mas parte desses títulos eles ficam com valor a mercado. Então toda essa variação, né, que o Milton trouxe a explicação técnica, né, da oscilação de um IPCA, tudo, ele traz um pouco de volatilidade no sentido de que o título que nós compramos, se olharmos a fotografia daquele momento, ele pode ter um valor às vezes um pouco menor, né? Isso traz uma rentabilidade um pouco menor. Mas com o nosso compromisso de carregar esse título até o vencimento, né, ele corrige isso ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente olha uma rentabilidade mensal, olhando e entendendo que às vezes ela deixou a desejar, ou que ela foi inferior à poupança, né, que é o investimento mais básico que nós temos, né, mas vocês podem ter a certeza de que tudo isso está sendo olhado e cuidado para
que no médio e longo prazo a gente tem essa correção dos fatores de correção. Tá? Perdão, Milton. Desculpa. O Milton aqui está dizendo que caiu a conexão dele, mas ele já está restabelecendo. Então, eu acho que isso traz um pouco mais de clareza, né? Fugindo um pouco da parte técnica e tentando trazer informação um pouco mais para quem não é profundo conhecedor dessas questões de IPCA e tudo mais. Eu acho que isso traz um pouco dessa fotografia, né? E fruto dessa estratégia, né, é o que a gente vê aqui nessa tela embaixo, então, né, em que 2025 nós temos uma meta onde de IPCA mais 5%, nós temos aí a meta de 7,22 acumulados até setembro, então, e a performance do plano nós temos a 7,33, né? Então, pelo primeiro período, né, nós estamos aí acima da nossa meta, né, lembrando que nos meses de janeiro e fevereiro nós também fomos muito impactados aí por um IPCA que veio na casa de 1 e, se eu não me engano, acho que 1,30 em fevereiro, né? Isso acabou prejudicando muito a performance do plano, né? Nós ficamos ali praticamente com 70% só da meta atingida, mas isso foi recuperado no segundo e terceiro trimestre, né? Então trazendo aí a rentabilidade acumulada do plano acima da nossa meta, né? Então acho que isso traz um pouco mais de clareza, ao invés da gente olhar uma foto específica, né? Vamos olhar um período em que a gestão tem cuidado e tomado todas as ações necessárias aí para tentar preservar a rentabilidade de vocês. Voltou, Milton? Finalmente, desculpe. Para responder a Luciana, desculpe, eu estava... Já foi. E tem mais... Isso. Antes de eu ler, nós temos mais uma pergunta aqui. Antes de eu ler, eu gostaria de chamar a atenção, né? A Rose acabou de colocar aqui a pesquisa de satisfação. Então, assim, para a administração é muito importante ouvir opinião sobre essa apresentação de resultados. Então, assim, quais assuntos e quais os temas vocês gostariam de ter nas próximas apresentações de resultados? Então, não leva mais de 1 minuto, 2 minutos no máximo aí. Então, a gente convida e agradece se vocês puderem responder. O link aqui da pesquisa está no chat. E aí eu vou seguir para a pergunta da Estela. A Estela fez o seguinte questionamento. Bom dia, em 2026 está no radar da gestão a abertura dos perfis de investimentos? Então, assim, eu vou aproveitar, vou responder, se o Milton Manduca quiser fazer algum complemento aí, né? O perfil de investimento, ele de fato, ele estabelece uma operação muito mais criteriosa, né? A gente entende que isso pode ser uma vantagem ou um grande benefício para alguns participantes, e para outros nem tanto, porque talvez o participante não se sinta confortável em escolher de fato um perfil ou uma rentabilidade um pouco mais agressiva ou um pouco mais conservadora, né? Objetivamente não está no radar para 2026, nós no início do ano de 2026 vamos realizar o planejamento estratégico junto com o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, e a partir deste planejamento estratégico nós vamos definir nossas ações para os próximos 3 anos, né? Então, assim, objetivamente não temos isso no nosso radar de implantação, mas possivelmente isso é um assunto que sempre retomamos e sempre voltamos aqui na administração, e se de fato for interessante em relação ao custo-benefício, a gente então logo avisa e informa vocês em relação a essa perspectiva dos perfis de investimentos. A Luciana também, eu tenho uma pergunta aqui. Maurício e Milton, agradeço por esclarecer. Por favor, informar a rentabilidade mensal no app para melhorar a transparência, pois distribuição dos investimentos está em conformidade com a política. Porém, a rentabilidade líquida dos últimos meses está abaixo.
Ah, tá. Em relação à atualização do app, essas informações estão no nosso aplicativo, né? E da mesma forma a gente também publica os informativos de investimentos, então, mais para dar uma transparência aqui, não só para a Luciana, mas para todos os participantes, nós temos um conjunto de informações e além da apresentação de resultados, né? Nós temos um conjunto de informações para prestar para os participantes, né? Então, entre eles, mensalmente, são enviados aqui pela administração um info de investimento que vocês recebem por e-mail e também fica disponível no site, e outros demonstrativos de investimentos que também ficam disponíveis no site com as rentabilidades mensal versus a metas, versus outros benches de mercado, né? Então, isso é um pacote de informações que a administração oferece para os participantes em relação aos resultados de investimentos, além do podcast que também dá transparência às rentabilidades obtidas e ao cenário econômico também. Então, todas essas informações são prestadas. Se de alguma forma alguém tiver alguma dúvida adicional, algum outro questionamento, pode entrar em contato com a central de atendimento, que inclusive a gente pode agendar uma conversa com o time de investimentos, né, Milton? Então, a gente está à disposição nesse sentido. O Thiago Zago também pergunta se tem alguma... Deixa eu só... Pode complementar, Milton. Não, é que, continuando na resposta da pergunta da Luciana, a gente já tem a prévia até o dia 27 de outubro dos planos todos, então eu tenho convicção de que até dia 27 a gente está com desempenho no plano 3 bastante melhor que a meta, a gente ultrapassa a meta no acumulado, então, portanto, aquilo que eu estou materializando, aquilo que eu sugeri falando, e a gente ainda não tem um mês fechado, então, portanto, não pode colocar de maneira pública, mas, de todo modo, a gente já está num caminho de recuperação. E um outro ponto também, né, nessa questão da Luciana, é que talvez alguns participantes aqui tenham realmente sentido um delay bastante grande na atualização das informações, que isso é fruto da atualização dos nossos sistemas, do ERP, que a Vivian trouxe aqui a informação, né? Então nós estamos aí, foi o primeiro mês em que nós conseguimos fechar toda a nossa base de cálculos aí dentro do cronograma, né? O cronograma anteriormente já executado, né? Nós tivemos muita dificuldade aí com a implantação do ERP, mas foi solucionado. Então nós temos aí o mês de setembro, foi o primeiro mês que a gente conseguiu fechar dentro do prazo. Então isso, com certeza essa informação ela vai ser atualizada com uma frequência maior, tá, Luciana e todos os demais participantes, com o objetivo de trazer para vocês essa informação aí de maneira mais rápida, tá? Temos mais aqui. Manduca, temos a pergunta do Thiago Zago sobre o empréstimo. Então, ele está comentando se há alguma previsão sobre a retomada dos empréstimos. Thiago, como a Vivian trouxe essa informação, né, no meio de sua apresentação ali, nós aguardamos a regulamentação da forma como devemos inserir todos os dados dos empréstimos na plataforma do trabalhador, né? Uma plataforma do governo federal. Não existe ainda uma regulamentação sobre isso. Nós temos aqui trabalhado em conjunto com a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, né, de Previdência Privada, tentando o mais breve possível essa regulamentação, mas ainda não foi. Tá? Nós não temos uma clareza sobre como proceder. Isso não atinge somente a BRF Previdência, mas atinge todos os fundos de pensão, né? Então nós estamos todos aí no mesmo cenário e buscando em conjunto essa alternativa, mas ainda não tem uma resposta, não tem uma data para te passar, tá bom? Quanto antes possível, pretendemos retornar.
Luciana aqui agradecendo os esclarecimentos. Nós que Rubinei, agradecemos a confiança da sua proposta. Rubinei apenas dizendo que verificou e está tudo atualizado até o mês 9, dando os parabéns. Obrigado. Então é isso. Pessoal, eu volto a me colocar à disposição, deixar à disposição de vocês toda a nossa equipe, independente da área, tá? Por favor, caso tenham alguma dúvida, tanto eu, Milton, Vivian e toda a equipe da BRF Previdência está à disposição de vocês através dos canais de comunicação. Quem quiser pode mandar e-mail, Teams, tá? WhatsApp para a nossa central de atendimento. Tá? Nós vamos, da maneira mais breve possível e mais clara, prestar todas as informações aí que vocês precisarem. Tá bom? Agradeço novamente a cada um de vocês aí pelo tempo disponibilizado. Eu sei que a agenda muitas vezes é corrida, tá? Mas o nosso objetivo aqui realmente é demonstrar todo o trabalho que a gente faz, todo o comprometimento, né? Toda a gestão e governança que a gente tem aqui com os recursos de vocês. Tá bom? Obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma boa quarta-feira. Obrigado. Obrigada, pessoal.